Em meio a uma seca de vitórias que durou 2 anos e meio e 56 grandes prêmios, Lewis Hamilton duvidava seriamente se voltaria a vencer na Fórmula 1. Mas ele conseguiu, nas circunstâncias mais dramáticas possíveis, vencer o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, a corrida mais importante para ele. Aqui estão os 6 principais fatores por trás da primeira vitória de Hamilton na Fórmula 1 desde 2021. Um Lando Norris visivelmente emocional deixou claro que esta foi mais uma corrida que a McLaren deveria ter vencido, mas não venceu. Perto do fim do primeiro stint, parecia que a McLaren tinha a corrida sob controle absoluto. Seu carro estava claramente melhor do que o da Mercedes e o da Red Bull naquelas condições de clima. E mesmo que Norris tivesse perdido a pole position e caído para quarto no início, ele era o líder e seu companheiro Oscar Piastri o segundo quando parou para trocar os pneus slicks pelos intermediários. O primeiro erro da McLaren foi não parar os dois carros na mesma volta. Norris colocou os intermediários e manteve a liderança, mas Piastri precisou fazer mais uma volta em uma pista que estava piorando. Ele caiu de segundo para sexto e foi eliminado da disputa. Piastri parecia mais rápido do que qualquer um com slicks no molhado, o que prova que ele seria um candidato à vitória se não fosse essa decisão. Basta ver o quão rápido ele foi com pneus médios na fase final. Remover Piastri do grupo de líderes também permitiu que Hamilton atacasse Norris quando a pista estava secando e o McLaren ficou vulnerável ao Mercedes. A McLaren disse a Norris que ele estava perdendo tempo para Hamilton nas curvas de alta velocidade. De fato, a vantagem inicial de mais de 3 segundos de Norris caiu para menos de 2 à medida que se aproximava a importantíssima decisão estratégica: quando trocar de intermediários para os slicks e qual composto escolher. Foi aqui que Norris e a McLaren erraram. Primeiro, Norris demorou uma volta a mais para fazer a troca, e Hamilton, que havia trocado uma volta antes, o ultrapassou. Norris assumiu a culpa, dizendo que nessas condições, a decisão sobre o momento de parar precisa ser baseada nas sensações e conhecimento do piloto. Quando Norris parou, uma volta depois de Hamilton, ele também errou o local exato da parada. Isso forçou seus mecânicos a se ajustarem para trocar os pneus e custou mais alguns segundos de atraso. Norris esperava sair do box à frente de Hamilton, e isso foi um dos motivos dele não ter conseguido. A perda da posição para Hamilton se deveu a outro erro da McLaren nesse momento decisivo: a escolha dos pneus. Após discutir longamente com Norris pelo rádio, a McLaren optou pelos pneus macios para o último stint, a mesma escolha que a Mercedes fez para Hamilton. Até o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, admitiu que esse era provavelmente o pior pneu para a parte final da corrida. A Red Bull colocou os pneus duros no carro de Max Verstappen, e quando eles se aqueceram, ele tomou a segunda posição de Norris sem maiores dificuldades. O único carro mais rápido que o de Verstappen naquele momento era o McLaren de Piastri, que também estava com pneus médios. A McLaren poderia ter colocado pneus médios no carro de Norris, mas preferiu fazer o que a Mercedes fez com Hamilton. O chefe da equipe, André Stella, admitiu que foi um erro, que a McLaren foi influenciada pelo que Hamilton fez. Isso eliminou qualquer chance de Norris lutar pela vitória na fase final. A McLaren ter se tornado a ameaça mais consistente da Red Bull obrigou as duas equipes a observarem o que cada uma fazia durante os treinos, principalmente quanto a downforce usar, e isso influenciou o avanço da Mercedes no Qualify. Para a Fórmula 1, Silverstone é hoje uma pista de baixa resistência aerodinâmica. Outras categorias melhoram seus tempos carregando seus carros com mais asa, mas os carros de Fórmula 1 têm tanta aderência em alta velocidade que no Qualify não é preciso aliviar o acelerador na Abbey, Copse e Maggots, as curvas mais rápidas do circuito. A velocidade com que se entra nessas curvas é exatamente a mesma com que se chega a elas. Para o carro, elas são desvios, não curvas. Então, ao contrário do habitual, quem usar uma asa menor passará por essas curvas mais rápido. E como também será mais rápido nas retas, fica óbvio que a melhor configuração para Silverstone é de baixa downforce. Mas quão baixa? Ainda há exceções mais lentas. Village, Loop, Brooklands, Luffield e Vale, onde mais asa melhora o tempo de volta. E ainda há a degradação dos pneus. Mais asa significa melhor proteção para os pneus na corrida. E ainda tem o clima. Uma asa maior é super valiosa com chuva e com vento, que tiveram um papel importante nessa corrida. A McLaren chegou com a asa traseira de baixa downforce, mas podia escolher entre 3 beam wings, de baixa, média e alta, conforme o necessário. A asa da Red Bull era maior, e a McLaren acabou optando por uma binwing de maior downforce para combater, tanto quanto possível, a downforce extra da asa traseira da Red Bull.
A grande downforce do assoalho da Red Bull e seu DRS super eficaz quase sempre permitem que ela use uma asa maior sem sofrer tanto arrasto quanto os rivais. Norris tinha grande chance de conseguir a pole, mas acabou superado pelos dois Mercedes. O pior é que a McLaren esperava vencê-los mesmo usando mais downforce do que é ideal para esse circuito. Um aumento e a mudança da direção do vento no Q3 permitiu que, mesmo com baixa downforce, o Mercedes desse a seus pilotos a confiança que faltava na entrada das curvas, particularmente Brooklands e Luffield. Ambos a aproveitaram e Hamilton só foi superado porque Russell usou um vácuo decisivo nas voltas finais. Vale também notar que os Mercedes ainda estão em plena evolução. Uma atualização pouco vista na corrida anterior, na Áustria, foi um amortecedor horizontal maior e mais resistente na frente. Ele proporciona mais estabilidade para a plataforma aerodinâmica e permite melhor exploração do fluxo de ar, que foi muito melhorado pela nova asa dianteira, introduzida em Mônaco. Ambos os pilotos estavam encantados com o equilíbrio em Silverstone, e o carro foi sempre muito rápido quando a pista estava sem aderência, como no início do primeiro treino livre, na chuva do terceiro, no Qualify e, claro, na corrida. It wasn't just other people opening the door for Lewis Hamilton to end his win drought here at Silverstone. Lewis actually played a pretty key role in it himself. He was faster than George Russell when the rain came. He handled that situation really well. Made one small mistake, but that was it. Still kept the lead. Yes, he fell behind Lando Norris, but he kept himself in contention more so than Russell did. He didn't make any mistakes when it got really difficult. And crucially later on, when he switched to softs, Hamilton actually brought the softs in very well. He didn't grain them, didn't overuse them early on, and that meant that he was able to keep them to the end of the stint. That was crucial because it was a big ask to be on the softs for that long at the end of the race. It was probably the worst of the three compounds to be on. Hamilton made it work, and he fully deserved this victory. Como vem acontecendo nas últimas corridas, com o aumento da pressão pelas outras equipes, o Red Bull não estava muito bem equilibrado em Silverstone. Verstappen saiu para a brita no Q1 e danificou um túnel Venturi do assoalho. Ele teve que correr assim pelo resto do Qualify, claramente abaixo do seu potencial. Não era mais um candidato a pole e acabou apenas em quarto no grid. Mas mesmo antes de cair na brita, o carro de Verstappen parecia menos obediente, mais instável do que o McLaren ou o Mercedes. Em uma Silverstone complicada, parecia que se o RB20 não estivesse danificado, teria potencial para Verstappen colocá-lo na pole, mas até para ele ficou super difícil extrair esse potencial. As dificuldades de Verstappen continuaram na corrida. Um novo assoalho foi instalado e ele conseguiu ultrapassar Norris na primeira volta, mas simplesmente não tinha ritmo para ameaçar o Mercedes, o que é incomum em um carro que sempre é altamente eficaz no início de um stint. Verstappen admitiu que estava tentando sobreviver, lutando por aderência e confiança, e naquele momento esperava terminar apenas em quinto ou sexto. Verstappen foi ultrapassado pelos dois McLaren nessa fase e nem lutou muito, o que é muito fora do seu estilo. Porém, mais uma vez, a execução excepcional de corrida da Red Bull, combinada com a tocada incansável e o julgamento inteligente de Verstappen, permitiram a ele alcançar um resultado melhor do que poderia ter conseguido. Seu engenheiro, Giampiero Lambiase, elogiou o timing de Verstappen na troca dos pneus slick para os intermediários, o que o colocou em terceiro. Verstappen também elogiou muito a decisão da Red Bull de lhe dar pneus duros na última parada. Eles lhe possibilitaram tomar a segunda posição de Norris quando o McLaren começou a sofrer as conhecidas dificuldades com pneus macios que Norris mencionou anteriormente. Com um fim de semana menos complicado, Verstappen e Red Bull poderiam vencer Hamilton, mas do jeito que foi, aquele qualify atrapalhado e o primeiro stint difícil não lhes deram essa chance. Nesse ano, Russell tem sido indiscutivelmente o piloto em melhor forma da Mercedes, batendo Hamilton em quase todos os qualifies, como foi em Silverstone. Largando na pole e acertando a largada, ele esperava vencer também a corrida. Não ter vencido se deve a dois fatores cruciais. Primeiro, faltou a ele o nível de confiança de Hamilton quando a chuva se intensificou, no final do primeiro stint. Isso provavelmente pelo fato dele ser o primeiro a chegar às curvas com os níveis de aderência mudando. Já Hamilton pôde usar o comportamento do carro de Russell como referência. Obviamente, perder a posição na pista para Lewis teria sido crítico para Russell caso seu carro tivesse chegado ao fim da corrida. Mas ele ainda poderia estar na luta com Hamilton se não tivesse parado, e poderia ter terminado pelo menos em segundo. Mas Russell sabia que havia algo errado com seu carro bem antes da Mercedes falar para ele abandonar a corrida.
Os alarmes estavam disparando no painel do volante e ele diz que ao sair dos boxes na primeira parada, já sabia que estava perdendo água e provavelmente teria que abandonar. Talvez Hamilton tivesse vencido Russell de qualquer maneira, mas certamente essa falha eliminou uma de suas principais ameaças. Mercedes has struggled throughout this rule set in terms of the bouncing and the porpoising. You remember that from a few years ago. They've been doing a lot of work there. Now, with these cars, the lower you run them to the ground, the more downforce you get. Great, but you can hit bouncing or porpoising problems. That's something they've been battling through. Now, another problem with these cars is the front wings. They also work in ground effect. They're big, wide, open things, they create a lot of downforce. They get really close to the ground, you get huge downforce, and suddenly you lose your balance. In the high speed, the rear end goes. Now, remember that front wing, the innovative design they had at the start of the season? That was unloaded in the top flaps just to knock back the load a little bit and get cleaner airflow to the front of the floor. Monaco, they introduced a new front wing, more conventional, more normally loaded in that top flap. More downforce from the front wing again. And this is all because, probably with some clever flexibility, they can now make that back off a little bit and stop that front wing getting into problematically aggressive ground effects. And with ground effects, it grows exponentially, the downforce, so you've got to keep it in the right place. So now they've got a car they can control the platform of. It is close to the ground, but not too close to the ground, a dimmer switch effect when it gets too close that Gary Anderson, our technical expert, calls it. So they can run now really low. This car was running really low in Austria. Same here at Silverstone. I was watching in free practice up at Brooklands, the left-hander. They could turn in well, really get to the apex, hard on the power, really impressive. That car's low slung, loads of downforce, it's working. Mercedes is on the right path. I don't think they've got the most downforce yet. This is a bit of a downforce compromise circuit, but they're getting there and they are improving. So this is for real, no full storm for Mercedes.